peço encarecidamente pra vocês assistirem o vídeo até o final, ouvirem o que eu tenho pra falar, e aí no final, se vocês tiverem alguma opinião, argumentos que possam agregar na minha vida, ou na vida das outras pessoas também, eu fico feliz de ler os comentários, desde que eles sejam escritos de maneira inteligente e com respeito, porque eu sei que esse é um assunto delicado e dá até um medo de fazer esse vídeo, mas eu acho que é um assunto muito necessário e por isso eu tô trazendo ele pro meu canal. Nesse vídeo, gente, eu vou contar pra vocês a minha experiência nos Estados Unidos, as diferenças que eu vejo entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil, passar um pouco dos meus pensamentos, das minhas opiniões, além da minha experiência mesmo. Então essa vai ser mais ou menos a dinâmica do vídeo. Meu nome é Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã, a gente fala sobre viagens, intercâmbios, algumas experiências. O nosso blog com dicas chama Must Share, que significa o dever de compartilhar as coisas. Eu e a Bruna, a gente sempre fala aqui pra vocês que quando a gente tem uma experiência e a gente vive só pra gente, é só uma experiência, óbvio que agrega individualmente, mas quando a gente compartilha com as pessoas, seja aqui na internet ou num grupo de amigos, na mesa do bar, enfim, isso pode se tornar uma informação importante na vida da outra pessoa e ajudar. Então, esse é o nosso propósito aqui no canal. Só pra colocar todo mundo na mesma página, se você não conhece o meu canal, eu criei ele em 2018. Já tinha criado há muito tempo na época do blog, mas eu não postava. E eu tava num intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. Eu já tinha feito alguns intercâmbios antes, morado nos Estados Unidos antes, mas esse de au pair era num outro estado, numa outra cidade. Eu tive uma experiência totalmente diferente. E foi nessa época que eu comecei a postar vídeo no canal. Como eu falo de assuntos aqui sobre os Estados Unidos, comparando com o Brasil certas coisas, eu resolvi falar também sobre o racismo, porque é muito diferente do nosso país e lá também. E como eu morei em dois estados também diferentes, um em Maryland e o outro era a Geórgia eu fui em 2009, quando eu tinha 17 anos. Eu morei com uma família americana lá durante um programa de high school que era pra eu ficar um semestre num colégio americano. Então eu vou falar mais especificamente sobre a minha experiência lá na Geórgia, que foi a viagem que eu saí pela primeira vez do Brasil e foi assim um choque. Todas as histórias que eu tenho aqui, da minha mudança de família, do menino que acabou sendo acusado de estupro, do meu boy lá, todas essas histórias foram muito loucas, assim, foi muito impactante esse meu primeiro intercâmbio. E isso também entra na questão racial. Eu disse pra vocês que era a primeira vez que eu tava saindo do Brasil e eu acho que isso tornou tudo muito mais chocante pra mim. Então vamos lá. Até os meus 17 anos eu não enxergava a diferença entre preto e branco. E não enxergava mesmo, gente. Porém, eu quero, contextualizar pra vocês. Eu tinha 17 anos, nunca tinha saído do Brasil, moro no interior de São Paulo, que não é uma cidade tão grande assim. Meus pais não são ricos, eles sempre trabalharam em empresas, os meus intercâmbios foram sempre com base em planejamento, empréstimo, enfim. Mas, por exemplo, eu nunca estudei em escola pública. Eu sempre estudei em escola particular. Não era a escola particular elite da cidade, mas era particular. A gente nunca passou fome, nunca faltou nada, assim. Não tinha luxo, mas também não tinha necessidade. Era uma situação ok. Eu vivia no meu mundinho, vivia numa bolha, vamos dizer assim. Minha família é bastante misturada, então tem gente na minha família que tem olho verde. Eu acho que não tem ninguém de olho azul, mas tem gente com olhos claros e tem gente que tem a pele negra, bem escura. Então sempre foi um mix. Pra mim era sempre aquilo, eu acho que o Brasil mesmo é esse mix, né? Essa era a minha realidade, quem nunca tinha parado pra pensar em nada. Não lembro na escola da gente ter conversa sobre racismo naquela época, nem quando eu era criança, não do jeito que é abordado agora. Então eu nunca tinha parado pra pensar. Adolescente, perdida, que não levava a sério essas questões. Na verdade não porque eu não levava a sério, mas ninguém falava muito sobre isso. Nessa fase do colégio, eu lembro de escutar algumas piadas racistas, como por exemplo aquela do Kinder Ovo. Lembro das pessoas rindo. E eu era criança, eu imagino que a outra criança que contou é porque os pais contaram esse tipo de piada. Na minha família, a gente não fazia esse tipo de comentário. Mas eu lembro de na escola escutar e as pessoas rirem, mas na minha cabeça não vinha a ideia de isso aí é racismo. Não lembro de ter pessoas negras na escola. Tinham pessoas assim, morenas, mas com a pele mais clara, e tinha um menino na escola que era negro mesmo, inclusive o apelido dele era Negão, porque ele era o único negro na escola. O que eu quero dizer com isso é que já tinham vários fatores na minha frente de que eu vivia uma realidade racista, querendo ou não. Mas na minha cabeça, até então, eu não enxergava todas essas diferenças, todos esses problemas. Acho que porque eu era muito nova, enfim, tudo isso que eu já falei. Eu vivia assim na minha bolha. Aí fui pros Estados Unidos, e foi quando meu mundo virou de ponta cabeça de verdade. Quando eu embarquei pra Geórgia, eu também não sabia muito sobre Estados Unidos, assim, tinha estudado história, mas a realidade lá, eu acho que poucas pessoas sabem até vivenciar. Então eu fui pro estado da Geórgia, eu desembarquei no aeroporto de Atlanta e logo de cara eu já tive o primeiro impacto, que foi ver pessoas no aeroporto trabalhando que eram muito escuras. Negro de um tom bem escuro de pele. Como eu falei pra vocês, eu tinha um amigo que era o negão lá na escola e cheguei lá e eu vi um monte. Então esse já foi a primeira diferença quando eu cheguei lá na Geórgia. Assim que a família foi me
me buscar no aeroporto, eles me levaram pra casa. Já contei pra vocês que eu fiquei um mês com uma família doida lá. E eu lembro de no primeiro dia eles já abordarem esse assunto, me perguntarem sobre a minha família e tal, e eles falaram: E aí, como é que são os negros do Brasil? E eu fiquei tipo... Eu não sabia exatamente o que eles estavam perguntando. Achei que eles estavam meio, tipo... Só tem negro no Brasil? Eu falei, o Brasil é muito misturado e tal, na minha família tem negros. A sua família tem negros? Falaram assim, já me cortaram na hora. Tem sim, e eles... Nossa, que engraçado, né? Porque os negros aqui dos Estados Unidos são loucos. Os daqui, ó, eles são malucos, eles são burros, eles isso, eles aquilo. Desse jeito. E eu já fiquei muito assustada, porque eu pensei, como eu tinha acabado de chegar, o sotaque deles é muito forte, meu inglês não era tão bom, eu falei, eu acho que eu tô entendendo errado. Eles não estão falando isso. Fiquei quieta, né? Ok. Quando eu cheguei na escola, eu vi essa diferença de mundos. Muita diferença mesmo. Primeiro, também esse choque de ver muita gente negra. Era 50%, 50%, basicamente. O que eu não via na minha escola, na minha realidade, na minha escola particular do Brasil, eu não via. Então, era muito negro mesmo e muitos brancos. Pessoa parda lá não existe, entendeu? Então, eu vi essa linha, assim, preto e branco, ok. Algumas aulas eu tinha misturadas, algumas aulas eram só negros. No refeitório da escola, metade do refeitório era branco, metade do refeitório era negro. Tinha os corredores, assim, que você não podia passar, porque eram os corredores que ficavam a galera negra. E se você passasse lá, pode ter certeza que você ia sofrer algum tipo de, sei lá, piadinhas, bullying, alguma coisa. Quando eu mudei pra segunda família, eu pensei que essa primeira família era louca, por isso que tava acontecendo isso. Eu mudei depois de um mês pra segunda família e foi exatamente a mesma coisa. Eles me falaram assim quando eu cheguei. Você pode ter amizade com quem você quiser, mas saiba que nenhum negro vai entrar nessa casa, ok? Meu Deus, eu não tô entendendo nada, cara. E aí, o meu pai lá, né, meu host father, tinha um cara que trabalhava pra ele, que o cara era negro, e ele veio na casa, e nem me toquei, assim, tipo, é um cara negro, tá vindo pra casa. E ele me chamou, o cara do lado, tá? Camila, esse cara é negro, mas ele é o negro mais branco que você vai conhecer. E o cara riu, e todo mundo riu, e ficou por isso mesmo. Então era esse tipo de comentário que eu via e que eu fiquei chocada como uma adolescente de 17 anos. Foi o que eu falei, antes eu não percebia a diferença. Foi lá que eu comecei a ver esse mundo separado. Na escola, que foi o meu maior problema. Eu tinha várias aulas e lá, como eu já expliquei, a gente tem 4 anos no ensino médio, né? Então é o freshman year, sophomore year, junior year e senior year. Sendo que o senior year é o último ano, é a galera que tá se formando. Então eu tinha várias aulas. E lá não necessariamente você precisa ser senior e ter aula só com senior, só com a galera formando. Você pode escolher, por exemplo, uma aula de artes e você ter aula com gente que tá no terceiro, no segundo ou no primeiro ano. Primeiro ano não tanto, mas com os outros anos você pode se misturar dependendo do tipo de aula que você tá tendo. Então, a minha aula de artes era branco e negro misturado. Minha aula de espanhol era bastante negro, mas também tinha uns brancos. Agora, a minha aula de inglês, eu era a única branca. E eu não achei que isso fosse ter um problema, né? Eu cheguei lá, vi um monte de gente, sentei, tava com aquela vergonha de intercambista, tipo, não conheço ninguém. E já no primeiro segundo que eu entrei, todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, me mirando do pé à cabeça, dando risada, falando um monte de coisa. Ok, né? Peguei e sentei. E, gente, essa aula foi um inferno durante o meu semestre. Eles faziam de tudo que vocês podem imaginar desde o primeiro dia. Eles tacavam papel em mim, eles mexiam nas minhas coisas, jogaram lixo da sala uma vez dentro da minha mochila. Uma vez o menino que sentava do meu lado pegou meu celular, colocou o número dele, se ligou. Então ele conseguiu o meu número, ele ficou passando trote pra mim o final de semana inteiro, mandando mensagem. Daí a namorada dele mandou mensagem pro meu celular falando que ela ia na porta da escola atrás de mim, porque eu era uma menina branca que tava mexendo com o namorado dela. Tanto que os meus pais tiveram que entrar no meio e ameaçaram o menino, foi bizarro. E aí quando meu pai descobriu que era um menino negro da escola, ele ficou muito louco. Ele falou: Eu vou na polícia, onde você viu esse menino? E eu, tipo, meu Deus, eu não quero treta. Eu tinha aula com eles e eu tinha que ver eles na escola todo dia. Eu não queria rolo. Tudo que eu falava, eles faziam piada. Eu não entendia nada do que eles falavam, aliás, porque eles têm um jeito de falar muito diferente. Além do sotaque da Geórgia, os negros falam muito diferente dos brancos, têm um jeito de falar palavras. Às vezes eu achava que eles estavam falando dialeto. Eu olhava assim, não tô entendendo nada que eles estão falando. Eu era muito perdida nessa aula. Começou a me incomodar tanto, eu tinha meio um pânico, assim, de saber que eu tinha aquela aula e que eu tinha que entrar naquela sala. Eu entrava e eles falavam: Ah, menina branca, volta pro seu país. Eu lembro que eu fui 5 vezes falar com o diretor pra mudar de sala, pra mudar de aula, pra mudar de qualquer coisa. E ele falava que me entendia, o diretor era branco, por sinal, me entendia que aquela era a pior turma que ele tinha, mas que não tinha espaço pra entrar em outras turmas. Comecei a matar aula, daí me ferrei por causa disso. E aí a solução da professora, que era branca, professora de inglês, foi falar pra mim que ela ia me mudar de lugar, que eu não ia mais sentar com eles lá no meio dos alunos, que eu ia sentar do lado dela. Me botou tipo de assistente dela lá, minha mesinha ficava do lado dela, aí foi pior, porque enquanto ela virava pra escrever alguma coisa na lousa, toda a sala tava olhando pra mim, tudo aqueles caras lá, as meninas também, e um cara que era o mais louco de todos, que ele tipo me aterrorizava, ele olhava pra mim e fazia assim, ó. E eu ficava tipo...
comecei a ignorar, até me impus um pouco, porque eu falei, gente, eu não fiz nada pra esses caras aí, pra eles ficarem causando desse jeito comigo, mas eu tinha medo de ir pra essa aula, gente, medo, assim, de falar hoje em dia, quando eu tava lembrando, lendo os e-mails que eu mandava pra minha irmã e tal, me deu até uma tremedeira, assim, porque era muito louco. E era essa galera, eles eram todos seniors, ou seja, eles já tinham essa hierarquia de a gente manda na escola, eu era branca, eles eram maioria negros, então eu tava numa situação muito fora da minha realidade. Eles não tinham motivos pra não gostar de mim. Eu falava, gente, eu nunca fiz nada pra esses doidos, por que eles me atormentam tanto? E era porque eu era branco, e eles eram negros. E eu não sentia deles tanto xenofobismo assim, apesar deles falarem, volta pro seu país e tal, era sempre white girl, 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 tudo era white girl. A white girl falou, a white girl isso, a white girl tá atrasada, a white girl quer ir no banheiro, a white girl... Eles me atormentavam, gente, tipo, eu odiava eles. Falei, mano, eu não quero ter essa aula, eu tinha pavor. Essa era a minha aula de inglês. Já a minha aula de espanhol e a minha aula de artes, eu tinha também aula com outros negros, e eles eram o oposto até. As meninas da minha aula de espanhol, elas me amavam mais que tudo. Elas falavam, Camila, senta aqui com a gente, dá o seu cabelo. Meu cabelo era, tipo, mais do que na bunda, era muito comprido. E elas faziam trança, tipo, meu Deus, seu cabelo é lindo, deixa a gente mexer. E elas ficavam fazendo trança. Toda a aula de espanhol eu saía lá com trança. Elas gostavam da minha unha, também queria pintar minha unha, porque minha unha cresce bastante sempre. E lá eles usam bastante postiça e tal. Então elas queriam pintar minha unha. Na minha aula de artes, eles sempre queriam fazer grupos comigo. O meu melhor amigo na aula de artes era um cara negro, chamava Jeremiah, por sinal. A Geórgia em si é um estado além nessa questão de racismo, mas os Estados Unidos, no geral, é um país bem racista. E a gente vai falar mais sobre isso. Esse foi meu ano com essa galera aí na aula de inglês, me aterrorizando por 4 meses quase, até que um belo dia a professora não veio. E veio um professor substituto. E eu lembro de estar sentada lá sozinha no meu canto, odiando estar lá, com pânico, querendo chorar. Chega o professor substituto e era um professor negro. Eu olhei e falei, hoje que eles me trancam aqui nessa sala e me matam todo mundo aqui. Só que, curiosamente, os alunos não respeitaram o professor. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, gente, mas o professor tentava falar alguma coisa, eles só zoavam, eles respeitavam muito a professora, mas esse professor substituto não. Então eles ficaram fazendo várias piadas e tal. O professor substituto também foi muito agressivo com eles, eu achei, falando que eles não tinham futuro, que eles eram uns burros, os alunos causando. O professor foi lá e falou, vou dar um teste surpresa pra vocês agora e vai ferrar com a nota de vocês, eu não tô nem aí, é punição. Inclusive pra mim o teste surpresa, que eu não tava fazendo porra nenhuma lá, mas me ferrei. Só que, sinceramente, gente, as aulas na escola pública dos Estados Unidos, pelo menos de high school, eram muito de boa. Coisas que eu aprendia no 8ª série aqui no Brasil, lá no 3º ano era, tipo, muito básico, sabe? Até o inglês. Eram coisas assim, como passar tal frase pro futuro. Então, pra mim foi de boa esse teste. Mas a galera da sala se ferrou, porque eles realmente não estavam interessados em estudar, eles não estavam interessados em nada, eles só causavam na escola. No dia seguinte, a professora chegou e ela falou que ela tava muito envergonhada de escutar o que eles tinham feito na aula, que o professor substituto falou 1000 coisas horríveis deles. E aí, eles estavam lá, um tirou 0, lá é A, B, C, D, né? Mas ela falou, você se ferrou, outro se ferrou, outro se ferrou. E aí a menina começou a chorar, tipo, uma menina que era boazinha até, ela falou que era importante pro negócio do college dela. E aí a trouxona aí ficou com dó. E aí eu levantei a mão, gente, eu tava tremendo. Eu levantei assim, ó. Eu não falei pra ser legal com eles, pra eles gostarem de mim. Eu falei porque eu tinha achado injusto mesmo o que tinha acontecido. Eu falei pra ela, olha, o professor, eu achei que ele foi um pouco exagerado. Até porque ele também faltou com respeito com a sala. E, não sei, acho desnecessário esse teste aí, porque todo mundo se ferrou e eu tinha ido bem. Mas falei pra ela o que eu tinha visto. E ela olhou pra minha cara, olhou pra eles. Aí eu quero mais louco, que ficava me ameaçando e tudo, virou e falou, Ah lá, a white girl tá falando, a branca ela aí tá falando. a professora olhou pra minha cara, e aí a professora falou, olha, eu vou cancelar esse teste então só porque a Camila falou. Porque se fosse vocês falando, eu não ia cancelar. E, gente, esse foi o dia que a chavinha virou lá dentro daquela sala. O moleque que era o mais louco veio pra mim no corredor e falou, daquele jeito que eu não entendia nada dele, falou, Obrigado por ter defendido a gente e tal. Aí eu, ok, todos eles me tratando bem. Eles até falaram, Você não quer voltar a sentar aqui? é uma emboscada isso aí? Voltei a sentar lá no meio. Quando eu passava no refeitório, os meninos lá da minha sala que, cara, eles me odiavam, do nada eles me chamavam e falavam, Ah, essa menina tá na nossa sala, ela é do Brasil. começaram a ser gente boa comigo, do nada. Do nada não, né? Tinha acontecido isso, mas foi muito X, gente. Tipo, eles me trataram muito mal durante 4 meses, e aí no finalzinho do semestre lá, eles estavam deixando muito claro que eles gostavam de mim. Tanto é que no meu último dia, eu tirei foto com todos eles e o moleque que me ameaçava tá grudado no meu pescoço, morrendo. Então, demorou 4 meses pra eu conquistar aquela galera lá. Não sei, foi muito louco. Deixou marcas. Foi chocante. Outra coisa pra mim que foi bastante marcante foi quando, na época que eu tava lá, e eu tava numa aula que era de boas, era aula sobre a história dos Estados Unidos. A professora era negra, metade da sala era negra, metade da sala era branca. A galera que era negra era de boas, tranquilão, tal, gostava das meninas
terminando lá, e o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, naquele ano que eu estava lá. Então eu vi como as pessoas reagiram no dia que ele foi lá pra Casa Branca e tal. Quase todos os negros da minha escola, que tinham condições, os professores, foram pra Washington DC pra ver ele tomar posse. A minha professora, inclusive, nesse dia não tive aula, porque ela foi pra Washington DC, a gente ficou sem aula, todo mundo assistindo pela TV. A galera que não foi pra Washington DC, as pessoas negras que estavam lá na escola, aplaudiam, tava todo mundo em pé, a menina chorando. O presidente é negro! O presidente é negro, meu Deus! Uma loucura. E a galera branca tava em choque, lá na Geórgia, né? Vamos lembrar que um estado muda muito o jeito que as pessoas são. A galera branca tava em choque. Meu Deus, o país vai acabar. Tinha uma menina branca do meu lado chorando. Agora acabou tudo, meu filho, não vai ter futuro. Nem grávida ela tava e ela já tava falando isso. O filho dela não ia ter futuro porque o presidente era negro. Então foi uma experiência bem interessante passar isso lá também, gente. Porque assim, foi fora da casinha. Os brancos estavam indignados que o Obama era presidente por ele ser negro. E os negros estavam assim, em outro nível. Tava assim, em êxtase. Outra coisa que era bizarro é que no prom da escola, que foi a festa de formatura, até 2006, se eu não me engano, o prom de formatura da minha escola, sexta-noite era pros negros, sábado à noite era pros brancos. Eram festas de formatura separadas. Eles não se misturavam. No ano que eu fui, em 2009, era junto. Só que era tudo diferente, gente. As meninas negras de um lado dançando de um jeito, as meninas brancas do outro dançando de outro, e as meninas negras ficavam, olha a menina branca dançando, que vergonha. Realmente, as meninas brancas nos Estados Unidos, elas dançam que é uma vergonha, gente. Quando você vai pra lá, você percebe. E os caras negros também. Aí, o que aconteceu? Teve o rei e a rainha da escola, né? O rei e a rainha lá, que tem filme e tal. E aí, do lado das meninas, eram 3 brancas e uma negra, e do lado dos meninos eram 3 negros e um branco. Aí o que aconteceu? Do lado das meninas, a negra ganhou, porque os votos da escola se dividiram dos brancos entre as 3 brancas, e todos os negros da escola votaram na única candidata negra, então ela recebeu todos os votos do lado negro, foi a eleita. E do lado dos meninos, como eram 3 negros e um branco, todos os brancos votaram no único branco, e todos os negros se dividiram entre 3. Então foi assim o baile da escola. A negra ganhou pelos votos dos negros da escola, e o menino ganhou pelos votos dos brancos da escola. Até nisso, era bizarro. Essa foi a visão que eu tive dos Estados Unidos. Eu não viajei muito para outros lugares naquela época, eu ficava bastante só com a família, lembrando que a família era de caçadores, eles viviam no meio do mato, não era cidade grande. Mas o estado da Geórgia, sim, é muito racista. Ele é um estado que, se a maioria não for negro, é assim, 50%. Tem bastante negro lá. E essa foi a minha experiência. Ok, voltei pro Brasil com essa imagem que eu tinha de Estados Unidos. Eu achei que os Estados Unidos inteiros eram assim. Mano, eles são muito loucos. A questão racial lá é bizarra. Bruna do céu, você não tem noção. Vim falando um monte de coisa pra Bruna. No ano seguinte era o intercâmbio da Bruna. E ela tava pra achar uma família, né? Quando saiu a família dela, vem lá a família, fotos de pessoas negras. Eu falei pra Bruna, eles vão pegar você, não sei por que eles querem fazer com você. Fiquei chocada, gente. Porque realmente não é um negócio... O que eu vivi lá era pá. Cada um de um canto, entendeu? Não tinha essa mistura. Se uma mina branca namorava um cara negro, era assim, o escândalo da cidade. E daí eu vejo a família negra escolhendo a Bruna. A Bruna foi, mesmo com o nosso medo, assim, ela também tava com um pouco de medo. Só que ela foi pro Texas. O Texas é outro estado. É como se fosse outra mentalidade. Ainda existe muito a questão racial, só que muito menos, muito menos do que existe na Geórgia. Então, essa questão de racismo nos Estados Unidos depende muito da região que você tá e das famílias. Mas ela está presente mesmo assim. Os Estados Unidos têm estados mais radicais e estados menos radicais, e isso está muito ligado com a história dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco disso agora, tanto sobre a história dos Estados Unidos e a do Brasil, pra gente entender da onde vêm essas diferenças. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram colônias. Existem algumas coisas que a gente tem que desmistificar aqui. Então essa ideia de que o europeu veio e descobriu a América, eles não descobriram a América, gente, eles invadiram a América. Já tinha gente aqui, já tinha povos, já tinha tudo. Os europeus vieram, invadiram tudo, mataram um monte de gente aqui, disseminaram povos, cultura, tudo, e vieram aqui e colocaram a deles, catequizaram as pessoas que estavam aqui. Então foi isso que aconteceu. Vamos parar de ficar romantizando que eles descobriram o Brasil, descobriram os Estados Unidos. Não, eles invadiram a terra de outros povos. Foi bem isso que os europeus fizeram. Falando primeiro de Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram descobertos pelos ingleses. E a história das colônias dos Estados Unidos foi um pouco diferente da do Brasil. Lá existiam as 13 colônias, que eram as colônias do norte e as colônias do sul. No norte, eles adotaram um sistema
sistema de propriedade privada, o trabalho lá era assalariado e as pessoas eram livres, que era focado em indústria. Já no sul, era um modelo de propriedades maiores, focado em agricultura, e lá no sul eles adotaram um trabalho escravo. Então já começa com essas diferenças aí. O sul começou um movimento de querer se separar, queria ser independente. Por conta disso, as colônias do sul e as colônias do norte entraram em guerra, que é a Guerra Civil Americana, né? E as colônias do norte ganham essa guerra e na hora que elas ganham, elas simplesmente acabam com a escravidão dos Estados Unidos. E as colônias do sul não aceitam. E as pessoas que moravam nas colônias do sul, o jeito que era tudo feito nas colônias do sul, todo mundo fica indignado. Eles não queriam aquilo. Quando ocorre essa guerra civil e os escravos estão livres, o próprio governo começa um movimento de segregação do país. Então existiam leis que proibiam os negros de ir para certos espaços, de frequentar certos lugares. Eles não podiam frequentar escolas, eles não podiam sentar no ônibus nos mesmos lugares que os brancos estavam. Era assim, negros para um lado e brancos do outro. Lembra que eu falei da Geórgia, que era assim? É assim até hoje, gente. Em alguns estados mais radicais, é assim até hoje. Então, os negros, eles não tinham esse poder de ir e vir, eles não tinham liberdade, eles eram vistos como seres inferiores, principalmente no sul. As pessoas do sul não aceitavam de maneira nenhuma. Então não houve essa junção de negro e branco que a gente vê no Brasil. Lá era cada um pro seu canto. E tava na lei, o governo apoiava isso. Já no Brasil, quando os portugueses vieram, os portugueses, diferente dos ingleses, já eram acostumados com a diversidade porque eles conviviam muito com árabes no país deles. Então eles vêm pro Brasil. Os indígenas já estavam aí. Tinham muitos homens, né? Depois que as pessoas começaram a vir, mas as primeiras pessoas que chegaram, o que elas fizeram, que é uma parte muito feia da nossa história, mas que aconteceu, os portugueses estupraram muitas índias, abusaram de muitas índias, e aí já começa a miscigenação do nosso país, essa mistura. Posteriormente vieram os escravos, as mulheres negras, e os portugueses também tiveram relações sexuais, estupraram as mulheres negras. Tanto as índias quanto as negras começaram a ter filhos com os homens brancos, e esses filhos eram considerados bastardos. Se eles nasciam negros ou com a pele mais escura, eles iam pra senzala também. Agora, se eles eram mais parecidos, assim, com o colono, com o português, enfim, é a partir daí que as pessoas começaram a ter esse privilégio. Se eu era mais branca, eu ficava com meu pai, e aí eu era tratado como branco, tinha um privilégio branco, apesar de ser bastardo, e se eu era negro, eu ia pra senzala. Começa assim a nossa história, gente. Tô falando de um jeito mais didático e tal, mas é pra vocês visualizarem bem. Quando acaba a escravidão no Brasil, que foi muito tardia comparado com outros países, o que o governo fez? Diferente do governo dos Estados Unidos, que propôs uma segregação de cada um pra um lado, os negros foram largados aqui no Brasil, sem dinheiro, sem nada, simplesmente, vocês estão livres, agora vocês se viram. Eles não tinham estrutura por parte do governo, eles não tinham amparo de ninguém. Então eles estavam ainda numa situação de miséria, estavam livres, mas... Você tá livre, fica aí, se vira. Lá naquela época eles já percebiam que a pessoa que era mais branca, tinha pele mais clara, tinha mais oportunidades. E isso aí se confirmou quando o governo começou com as políticas de embranquecimento do nosso país, que isso é comprovado historicamente, mas eles trouxeram vários imigrantes europeus que chegavam no Brasil também quebrados, mas que com o tempo eles conseguiram se estabilizar financeiramente, enfim, conseguiram construir a vida. Ao passo que os negros que já estavam aqui, estavam há mais tempo, inclusive, eles não conseguiam essa ascensão, eles não conseguiam um sucesso, não conseguiam melhorar de vida. Não só o país estava nesse processo de embranquecimento, vamos embranquecer a população, como os próprios negros percebiam que eles tinham menos oportunidade e quando iam se envolvendo com as pessoas brancas e misturando, os filhos deles acabavam tendo mais oportunidades do que eles. Qual é a diferença principal aí entre Brasil e Estados Unidos, gente? Nos Estados Unidos não existe esse meio termo. O pardo nos Estados Unidos não existe. Não é que não existe, mas naquela época, assim, era uma divisão muito clara. Aqui no Brasil, não. Tinha o negro, aí vai embranquecendo, uma galera nesse meio aí e chega no branco. Então, o negro nos Estados Unidos não tinha uma pessoa que o representasse. Foi aí que os negros começam a entrar na política, que eles começam a se impor. Foi aí que surge o Martin Luther King. Eles precisam de uma representação. Já no Brasil, as pessoas brancas que estavam representando acabavam representando todo mundo ali. Como era tudo meio junto, tudo meio misturado, que é o Brasil até hoje. Isso reflete muito, assim, meio que o segredo de por que a questão racial nos Estados Unidos é do jeito que é hoje e a nossa é assim. É aí que a gente vê as diferenças de uma sociedade para outra. Antes de falar da diferença entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil, qual é a realidade de cada um, vamos por termos básicos pra gente entender. Primeiro, que raça é um termo que é muito ultrapassado. Ele é um termo que as pessoas antigamente usavam para falar
que as características físicas de uma pessoa diferenciavam ela da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu sou branca do olho azul e loira, a minha raça é uma. Se eu sou negra, eu sou de outra raça. E isso era usado pra justificar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha, o nazismo. As pessoas falam, minha raça é diferente da sua, a gente é diferente, a gente é melhor, você é ruim, e por isso que a gente vai lutar, a gente vai acabar com todo mundo. Vamos tornar o mundo melhor. Raça e etnia são fatores distintos que a gente usa pra retratar as diferenças humanas, tirando que a raça vai focar na aparência da pessoa e justificar que as pessoas são diferentes. Já o conceito de etnia é puramente social, ele não fala só da aparência da pessoa, mas fala da cultura, fala da origem dela, é o conjunto da pessoa. Conforme a ciência foi evoluindo, é que a gente descobriu que raça é um conceito biológico aplicado aos subgrupos de espécies. O ser humano, gente, não tem diferentes raças, somos todos da mesma raça. Então quando a gente fala, você é dessa raça, eu sou dessa raça, não, todo mundo é ser humano. Mas no senso comum, no entendimento da sociedade, ainda existem raças como a raça negra, a raça branca, a raça amarela, enfim. Só que falar que você é de uma raça diferente de outra pessoa, independente da cor que ela é errado. As pessoas falam, virou senso comum, mas a gente tem que tirar isso da nossa mente cada vez mais. É uma etnia diferente da outra. Você pode ter cor diferente da pessoa, agora raça não. A ideia de raça é uma ideia discriminatória. A gente tem que desconstruir isso, porque essa ideia na cabeça das pessoas que faz com que a gente acredite que alguém é superior a alguém. E não tá certo. O Brasil é considerado um país com uma enorme miscigenação étnica, porque a gente tem português, a gente tem italiano, a gente tem índio, a gente tem negro, a gente tem alemão, tem japonês, tem tudo aqui. Só que a gente não pode falar que o brasileiro tem raças diferentes. Espero que tenha ficado claro. Sei que eu tô batendo na mesma tecla, mas é porque realmente tá errado falar isso. E agora vamos finalmente para as diferenças que eu enxergo entre Estados Unidos e Brasil quando o assunto é a questão racial. Primeiro, até uma curiosidade, no Brasil a gente fala negro, e você chamar a pessoa de preta, muitas vezes pode ser visto como ofensivo, como pejorativo. Aqui a gente fala negro. Nos Estados Unidos, você chamar uma pessoa de nigger, que é a tradução para negro, é extremamente ofensivo. Se você falar isso pro outro negro, meu filho é capaz de tomar um tapão na cara. Porque nigger é muito, muito, muito ofensivo lá pra eles. Lá, eles não falam negro e branco, eles falam preto e branco. Black people and white people. É isso. Então, black girl, black person, black isso, black aquilo, é black. Não se fala nigger. Entre os negros, eles usam a gíria nigga pra falar cara, e aí e tal. É como se eles estivessem lá, e aí, negão, alguma coisa assim. Só que um branco falar isso para um negro, principalmente um negro que ele não conhece, aí tá pedindo pra morrer, sério. A palavra realmente tá em raps, tá em filmes, mas a dica que eu deixo é não vai você lá pra fora ver um negão e falar, e aí, nega, que o seu fim não vai ser bom. Claro que se você tem uma intimidade com a pessoa, enfim, mas normalmente isso não acontece lá, tá, gente? Você achar que você é muito brother lançar isso aí, não... Outra curiosidade é que vocês me veem, eu acho, né, como branca. Agora eu tô meio bronzeada até, já perdi meu bronze, mas enfim. Eu sou branca no Brasil. Lá, filho, eu posso morar 50 anos lá. Eu nunca vou ser considerada uma branca. Não vou. Lá, eu sou simplesmente latina pra eles. Já aconteceu, por exemplo, de eu falar dessa história. Eu tava em Baltimore, né? Baltimore é no estado de Maryland, é bem diferente do estado da Geórgia. Mas eu tava lá e eu falei assim, porque eu tinha essa aula tal, em que eu era a única branca, e minha amiga olhou e falou pra mim. E nem branca você é, né? E eu fiquei tipo, quis dizer a cor da pele dela. Ah, tá. A gente não é branco lá, gente. Não interessa se você for loiro do olho azul e ir pros Estados Unidos, eles podem até te confundir no primeiro momento, mas quando você abrir sua boca e eles escutarem seus sotaques, eles vão falar, Você não é daqui, você não é branco, você é latina, tchau. Aqui no Brasil, o nosso racismo é mascarado, ele é escondido por baixo do pano, ele é um racismo hipócrita. Tem muito brasileiro que acredita que o Brasil não é racista. O Brasil é muito racista. Lá nos Estados Unidos, eu acho que eles são mais racistas do que a gente, porque lá é um racismo escancarado. Eles falam tudo na cara, um na frente do outro, o negro grita na cara do branco, o branco grita na cara do negro. Você que não tá acostumado com isso, você fica assim, ó. Eu não quero me envolver nessa treta aí, porque não tem nada a ver com isso. Os dois já têm preconceito comigo, independente da cor, então eu vou ficar quieta. É muito bizarro, é escancarado. Como eu falei pra vocês, um estado é muito diferente do outro, mas, por exemplo, Maryland era lá perto de Nova York, né? E é um estado que eu achei bem menos racista do que o Sul. Minha arroz de família lá, eles são totalmente contra o Trump, eles amavam o Obama, mas eu convivi com pessoas, por exemplo, a mãe do meu amigo, ele jogava futebol americano e a gente tava assistindo o jogo. E lá era tudo misturado, então tinha jogadores negros, tinha jogadores brancos. E esse meu amigo, ele tava jogando e ninguém passava a bola pra ele. E a mãe dele tava do meu lado assistindo o jogo e virou e mostrou a mensagem de uma amiga dela. Que pena que esses negros não passam a bola pro seu filho. E ela mandou embaixo. Eu acho que ele é da cor errada pra jogar nesse time, né? Ups. E mandou uma carinha rindo e me mostrou a mensagem. Eu li e fiquei assim, ó. Tipo, pra mim, claramente, essa é uma pessoa ignorante. Só que ela me falou numa naturalidade isso e eu fiquei tipo, tá. Ok. Então, mesmo que
o estado em si seja diferente, tá muito presente na cultura deles isso. Comentáriozinhos desse tipo. A gente também foi pra praia uma vez e um amigo negro deles foi. Então, assim, eles são amigos, eles levam, eles se misturam nesse sentido. Só que toda hora eram as mesmas piadas. Tipo, sumiu tal coisa. O negro tá aqui, ele que roubou. Você sabe, piadas de 1990 no Brasil, que hoje em dia se alguém fala, fica todo mundo... Gente do céu. Lá eles fazem escancarado. E o cara na mesa, eu vi que ele tava desconfortável, ele tava meio rindo assim. E é muito comum você ver pessoas negras que não querem se misturar com os brancos. Se você vai num churrasco assim, que todo mundo é branco, dificilmente você vai ver um negro lá perdido. Porque gente, é só indo pra ver mesmo, pra vocês entenderem a diferença. É jeito de se vestir, é jeito de falar, é jeito de tudo. Essa segregação é em todos os aspectos. Então, existem faculdades em que a maioria das pessoas é negra lá e já aconteceu de ter uma intercambista branca e ela falar que ela teve que sair porque as pessoas não aceitavam ela na escola. Bairros de negros, bairros de branco. Festas de negro, festas de branco. No vídeo que eu falo que as baladas americanas são ruins, pessoas que já foram para os Estados Unidos ou moram lá falam: também essa aí é balada de branco, branco americano, por isso que é ruim desse jeito. Porque na balada de branco vai tocar o Party in the USA, o Britney Spears, e eles se matam lá. E nas festas que lá, a galera que morava lá fala: Camila, você tem que ir nas festas de negão. Eu ia nessas festas aí, realmente, vai chegar, todo mundo é negro. Eu era a minoria lá e as festas deles eram infinitamente melhores. Tocavam músicas melhores, eles sabiam dançar. Eu acho que os negros dos Estados Unidos, eles são mais felizes, assim, nesse sentido que eu falo: americano é mais frio, americano é mais isso, americano branco. O americano negro, ele vai trocar ideia com você, ele vai falar com você. São mais pra frente, assim, mas eles também têm preconceito. Mas eles são mais soltos, têm mais desenvoltura. Teve essa questão da minha formatura, que eu falei que eram separadas, e relacionamentos também, gente. O relacionamento interracial nos Estados Unidos é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. É muito normal você escutar pessoas que se relacionam, ou a mulher branca com um cara negro, ou um cara branco com a mulher negra, considerados pela família como traidores, pelos amigos como traidores. Então, da família não aceitar, da sociedade não aceitar, e também depende de estado e tal, mas lá é bem mais difícil esse relacionamento interracial. Os filhos dessas pessoas sofrem também. Uma vez eu conversei com um cara que ele era assim, ele parecia branco, mas ele tinha o cabelo Black Power. E aí ele falou: a família do meu pai não me aceita porque a família do meu pai é negra, e a família da minha mãe também não me aceita porque a família da minha mãe é branca. E eu sempre fico assim, nesse limbo, não sei muito o que fazer. Só que lá ele é minoria. Igual aqui no Brasil, muitos brasileiros não se consideram negros, eles se consideram pardos. Lá não existe isso, lá no IBGE deles, nas estatísticas deles, não tem o pardo. Então, existe essa crise das pessoas que são fruto de relacionamento interracial. E eu não acredito em racismo reverso, mas eles têm muito preconceito com os brancos também na mesma proporção. Então, existem essas pessoas que falam: você não vai trabalhar com essa pessoa porque ela é branca, eu vou contratar essa pessoa negra, vai dar preferência pros negros, só vai em igreja de negro. Então, essa segregação é muito, muito presente. E aí, o que eu tava falando de relacionamentos, que a pessoa é considerada uma traidora quando ela vai lá e casa com uma pessoa que tem uma cor diferente da dela. O que a gente vê muito no Brasil, gente? A pessoa tem a pele escura e ela é pobre, mas daí ela vai ficando rica, vai ficando famosa e tal, jogador de futebol. Negros que têm destaque no Brasil, o que eles fazem? Normalmente, eles casam com modelo, loirona, gostosona e tal. Não tô generalizando, mas tô falando que é até comum disso acontecer no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você vê casais assim, Beyoncé e Jay-Z, jogadores de basquete casado com negras, Will Smith é casado com uma negra. As pessoas não se misturam tanto assim, independente do dinheiro, independente de tudo. Queridos, eu tô aqui no topo, eu vou casar com um cara negro que tá no topo comigo também. E aí, ainda sobre relacionamentos, aqui no Brasil, eu nunca tinha me envolvido com uma pessoa negra. Lá nos Estados Unidos, eu gostei, canceriana apaixonada, né, ver a pessoa apaixona. 5 caras, gente, na época do High School 2, e agora, nessa segunda vez, 3. E, mano, 4 deles não gostavam de mim. Eles falavam claramente: eu não fico com brancas, não. I only do black. Ou seja, os caras falaram pra mim: vaza sua branquela, some daqui. Tristeza total, gente. Inclusive, o que eu mais amava era o que mais fazia bullying comigo lá na época da Geórgia. E depois ele virou meu amigo também. Mas no começo, gente, eles olhavam pra mim e falavam: sai, menina, branquela. Desse jeito. E aí eu fiquei com um lá em Baltimore, que aí os amigos dele super zoaram ele. Ele falou: eu não tô nem aí pros meus amigos e tal. E realmente a pegada dos caras negros é bem melhor do que os americanos brancos, só pra deixar esse adendo aí. Outra diferença que existe nos Estados Unidos e Brasil: sempre o negro no Brasil tá associado à pobreza. Agora lá nos Estados Unidos não. Se você vê um negro andando na rua, você não sabe se ele é advogado, se ele é apresentador de TV, se ele é professor de uma faculdade, se ele é médico, se ele é rapper, se ele pode ser o que for. Não necessariamente uma pessoa negra nos Estados Unidos é uma pessoa pobre.
Diferente do Brasil, que normalmente as pessoas, se vê um negro no evento chique, vai achar que ele tá trabalhando, vai achar que ele tá lá servindo alguém. Um caso muito claro é seriado de TV, por exemplo, que chegou aqui no Brasil. Eu, a Patroa e as Crianças e Um Maluco no Pedaço. São famílias negras bem-sucedidas. Um é empresário, o outro é milionário. E isso acontece nos Estados Unidos, é uma realidade. Agora, no Brasil, quando a gente vê novela aí da Globo, o que são as pessoas negras, gente? Normalmente é figurante da favela, tá limpando a casa lá do branco rico. É esse tipo de coisa que a gente vê na TV. A gente não tem uma imagem de que o negro vai ser bem-sucedido no Brasil. O que não acontece nos Estados Unidos. Inclusive, em Miami, o que mais tinha era gente negra rica, saindo de carrão, frequentando balada, fechando combo, esse tipo de coisa. Eu não acho que a segregação é boa, mas isso é um reflexo da segregação. Essa questão deles se imporem, deles terem achado figuras pra representar e conseguir correr atrás do seu. Eu acho que a presença dos negros na sociedade lá fez com que o racismo deles fosse pura e estritamente cor. Agora, aqui no Brasil, o racismo com o negro é um racismo social, de achar que o negro não tem oportunidade nenhuma, que ele sempre vai ser pobre, e é isso aí. Outra diferença é simplesmente você colocar um negro e um branco do seu lado nos Estados Unidos. O jeito de falar, o jeito de se vestir, sotaque, palavras, são dois indivíduos, gente, totalmente diferentes. Esse vídeo tá gigante e eu tenho mais um monte de coisa pra falar ainda, então eu vou separar ele em duas partes. Eu vou concluir meu pensamento no próximo vídeo, dando minha opinião. Vou falar pra você que se você acha que o Brasil não é um país racista, você realmente vai precisar assistir o próximo vídeo, porque você tá enganado. Então, se vocês já quiserem debater nesses pontos que eu falei sobre o meu intercâmbio, as diferenças que eu percebi, beleza? Mas eu ainda quero dar minha opinião no outro vídeo, então, por favor, não se precipitem se você não tá concordando comigo, ou se você acha que eu tô viajando e tal. Pode aí dar seus argumentos, eu vou ficar feliz em ler, mas eu ainda tenho muita coisa pra falar. Muitas percepções, muito tudo. Então, vamos esperar até sair o segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, BR. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificações assim que eu postar os vídeos. Um beijo, é nóis, tchau. Vocês acreditam que até com o meu nome, essa galera do Jorge encrencou? Quando eu cheguei lá naquela sala de inglês, tinha uma menina que chamava Camila também. E aí ela perguntou meu nome, eu falei Camila, aí ela... Por que você tem nome de negra? Eu falei, eu nem sabia que meu nome era de negra, tipo, eu nunca nem tinha pensado, mas lá eles têm muito isso, nomes que eles consideram de pessoas brancas e nomes que eles consideram de pessoas negras, e aí ela não gostou que eu era branca e tinha nome negro. Ok. No nível de estresse que eu tava lá, gente, eu falei, me chama do que quiser, pode ir. Inventa meu nome, eu mudo, não tem problema não.